Soberano e grandioso Deus, que alegria nós temos em dizer obrigado, Pai. Estamos aqui mais uma vez, neste lugar onde o Senhor tem nos ensinado, tem nos guiado, Pai, através da Tua Palavra, tem nos ajudado, Senhor, em tudo que nós precisamos. E nós te somos gratos, Pai, por este momento que estamos passando, estamos vivendo. Momento que nós estamos guardados debaixo das Tuas mãos poderosas de misericórdia. E eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada irmão que aqui está, cada família, que tem colocado o Senhor em primeiro lugar, que tem colocado o Senhor como aquele que merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Abençoe esse povo que não tem medido esforços para estar aqui. Nós te agradecemos pela vida de cada um. Aqueles que por um motivo justo não puderam estar presentes na reunião, sejam alcançados através da bênção que teremos nesta manhã. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais um dia que nós estamos aqui. Muito bem, irmão Adriano expressou ali sobre o encontro que teremos, né? E será, então mudou a data, será em novembro, né? Então vamos nos programar, temos mais um tempo para estarmos ali. E teremos aí pastor de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Vão estar aí presentes, os veteranos, pastores novos também. E teremos um bom tempo ali no encontro regional de pastores. Estamos agradecidos e desde já orem pelo encontro, pelo pastor, pelos pastores, pelas viagens e pelo bom andamento desse evento que teremos. Bom andamento desse evento. Cremos que será de grande valia para nós aqui da região. É tão bom, o profeta diz que quando ele estava no estrangeiro, era tão bom ele encontrar alguém que falasse a sua língua, né? Ele disse, eu me sentia tão bem encontrando alguém que fala como eu. E nós podemos dizer a mesma coisa. É tão bom você encontrar alguém que tenha e você possa ter companheirismo ao redor da palavra de Deus, sem imposição, sem legalismo e tentando fazer o melhor que podemos dentro da condição que temos. Muito bem. Nós vamos então ler a Bíblia e vamos já entrar na palavra. E eu creio que teremos um bom tempo de culto aqui. A carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Nós vamos meditar um pouco. Deixa sua Bíblia aberta com nós, porque nós vamos ler a Bíblia e a mensagem influência, os parágrafos dela. E tenho certeza que sairemos daqui com um bom ensinamento. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo aconselhando seu filho na fé, Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Senhor, acrescente as bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olhando esta passagem, muito enfática de Paulo,
ordenando Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, em primeiro lugar. Porque se nós não vivermos, não podemos ser exemplo de ninguém. Se nós não vivermos, nós não podemos ensinar ninguém. Então ele diz, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Doutrina é um conjunto de regras, de ensinamentos, de princípios, e nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então tem cuidado disso, Timóteo, não sai disso. Persevera nisso, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti como aos que te ouvem. Você vai causar uma influência nas pessoas. Então, conversando com alguém esta semana, falando sobre mau testemunhos de pessoas, eu disse para a pessoa, irmã, se tem um povo que é bem ensinado, é o povo que crê na mensagem. Exceto que o seu pastor seja um meio. O profeta diz que Deus não faz meios pregadores, mas eles existem. Não existe meio pregador, mas eles estão aí, diz o profeta. Meio pregador fica com medo, não ensina, fica em cima do muro. Mas um verdadeiro pregador, ele ensina o seu povo em todas as coisas, ou seja, 5 irmãos, que seja o povo daquele pastor, ou seja 50, ou seja 5.000, e a palavra tem que ser pregada, ensinada. E o profeta até diz uma coisa muito forte, ele diz, pregar é uma coisa, irmão Jairo. Pregar, você vai e agarra o pecador na emoção ali, ele diz, mas ensinar é outra coisa. E há muitos pregadores, mas não tem ensinadores. Então, falando para essa pessoa, a pessoa só erra se ela quiser errar. Porque esta mensagem, a Bíblia em primeiro lugar, tem tudo. A Bíblia tem todo o ensinamento que nós precisarmos. E a mensagem vem a brilhantar a Bíblia, porque a mensagem é a Bíblia revelada a nós. Então, quem somos nós? Aí Paulo vem e diz, o que tipo de pessoas deveríamos de ser? Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que tipo de pessoas havíamos de ser? No trato, no amor e na posição. Então a pessoa só erra se ela quiser errar, ou por falta de conhecimento, ou por rebeldia. Tomando esta mensagem, a influência, ou melhor, influência, o profeta diz no parágrafo 18, e nós vamos conversando hoje aqui, eu quero que Deus me ajude, que eu converse com vocês, leiamos a mensagem, a Bíblia. O que nos estabelece, irmão Paulinho, nos estrutura, é escolas dominicais. A pessoa não vem nos cultos, vai querer o quê? Vai andar por aí mesmo, fora do lugar, debatendo política e assim por diante. Mas quando a pessoa crê na palavra, vem nos cultos, ela é alimentada. Ela tem posição. O profeta diz, eu prego muitas vezes em funerais, e eu nunca tento dizer muito a respeito da pessoa que tem passado adiante. Aí você já discerne o que é um profeta. Porque normalmente, irmão Wagner, em funeral a pessoa chega lá, todo mundo que morreu é bom. Coitadinho, foi tão bom, é a coisa mais preciosa que tinha. Vai ver um desordenado,
desobediente, mas quando partiu é bonzinho, achando que com aquilo ali vai mudar o testemunho, o rastro de testemunho que ele deixou a vida inteira. A pessoa pode ser até hipócrita e não falar, mas você sabe quem anda certo e quem não anda. E o profeta chegava no funeral e disse: eu nunca prego e falo tanto sobre a pessoa que está ali, que passou para o outro lado. Ele disse: porque não há necessidade de falar disto. A pessoa, a vida que o homem tem, ou a mulher, seja quem possa ser, tem vivido, falará mais alto para a congregação do que qualquer coisa que eu poderia dizer a respeito deles. Eu nunca mudaria suas opiniões, suas vidas falaram o que elas eram. Então, nós nunca sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Qual é a influência e aquilo que nós estamos fazendo está causando sobre os outros. A Bíblia diz: nós somos epístolas escritas, lidas de todos os homens. Tem cuidado de ti, Timóteo, e da doutrina. Nós somos epístolas lidas por todos os homens. Isto é, a sua vida se lê tão alto para o público, até que seu testemunho. E se isto é contrário à sua vida, é sem nenhum efeito. E isto é o que está dentro de você, que aquelas pessoas leem. Veja, o profeta diz: dessa forma, somente mantenha aquilo na mente, que nós estamos trazendo influência todos os dias. E a vida que você vive prova o que está no seu interior. Prova o que está no interior. A vida que você vive, você não pode mudar aquilo, isto reflete. E cada pessoa reflete por fora o que ela é por dentro. E se nós tomamos o testemunho de sermos cristãos, eu penso que isto é uma das mais solenes coisas que um homem ou mulher, moço ou moça, fariam, quando ele toma o nome de Cristo, porque ele vai ser um representante de Cristo. E você deveria vigiar cada movimento que você faz, porque alguém está lhe vigiando, e isto reflete o que Deus tem feito por você, dentro de você. Dentro de você, se expressa. Irmãos, vamos analisar, irmão, se estiver muito alto, vocês me ajudam aí, que às vezes tu sai um pouquinho aqui. Irmão, se uma máquina pode detectar uma mentira, uma máquina feita pelo homem, diz o profeta, como que Deus não vai saber se uma pessoa é hipócrita ou não é? Irmão Paulinho, se um estudo, uma pessoa se forma, se torna um psicólogo, a pessoa estuda, se forma, irmão Ronaldo, e ele, através de detalhes, de postura de pessoa, ele pode ver se a pessoa está nervoso, nervosa, pode ver se a pessoa, por um gesto de olho, por alguma coisa, se ele está falando certo ou não, se ele está com medo ou não. E Deus, irmão? E Deus? Aleluia! Deus, se uma pessoa expressa por fora aquilo que está sentindo dentro dela, irmã Rose, irmã Esther, e o homem estuda aqueles movimentos e pode dizer: essa pessoa está mentindo, essa pessoa está falando a verdade. Você imagina Deus, que conhece e está apto a discernir os pensamentos do homem, e ir ali até as juntas e medulas dele. E a pessoa acha que engana o Espírito Santo. A melhor coisa a fazer um homem ou uma mulher é ser sincero perante Deus. É ser sincero. Eu posso fazer, Senhor, eu não posso fazer. Eu não gosto disso, Senhor, eu gosto disso, Senhor. Ele sabe se realmente você está falando a verdade ou não. E você vai conseguir vitória na sua vida, nesse problema, quando você for sincero para com Deus. Senhor, eu tenho sido mesmo. Isaías, quando viu ali, até nessa mensagem o profeta fala,
sobre Uzias, o rei Uzias, se não me engano, Urias. Ele foi criado num lar, foi um exemplo para Isaías, mas quando Isaías, ele foi tirado de Isaías, o profeta diz que Isaías entrou no templo, e ele viu a manifestação de Deus, e o que ele disse? Ai de mim que vou perecendo. Ele pediu misericórdia. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele pôde ver Deus ali, sob aquela visão dos anjos, dos querubins, falando de humildade, falando de tomar posição. Mas ele foi sincero. Ele disse: Senhor, eu vou perecer, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus lábios também são impuros. O anjo tomou uma tenaz, passou nos seus lábios, e ele se tornou um homem com os lábios para profetizar. Agora veja, irmãos, aqui não há muito tempo atrás, uma ponte seria construída ali na Austrália. E eles mandaram buscar homens dos Estados Unidos, arquitetos, construtores e assim por diante. Homens que constroem pontes. E eles chamaram para vir, para ver se aqueles homens poderiam construir uma ponte para atravessar aquele canal de água. E eles não puderam encontrar um homem na América que pudesse aceitar. E eles disseram, as areias e assim por diante, isso não poderá levantar. Desta forma, eles fizeram uma chamada universal para construtores de pontes, e nenhum deles aceitava. E finalmente, uma excelente companhia da Inglaterra, eles vieram, e eles aceitaram, e o contrato, depois deles haverem testado a terra, ele disse que aceitaria o contrato e construiria a ponte. Por quê? Lembre-se, a sua reputação agora, como instrutor de pontes, de âmbito mundial, descansou sobre o que o seu trabalho seria naquela ponte. Não importa o que ele havia feito no passado, esse trabalho que ele disse que podia fazer, refletiria realmente o que ele era. E eles disseram que ele testou cada pino, cada pedaço de metal que havia na ponte, a terra, ele testou e assim por diante, abaixo, a pressão da água sobre a ponte. E então todos os outros construtores permaneciam em volta e diziam: ora, isto não suportará, isto tem que cair. Porém, no dia da dedicação, o homem passeou ele próprio na frente do desfile, porque ele sabia que seu trabalho foi totalmente testado e permaneceria. Eu penso que aquela é uma grande coisa para a qual nós poderíamos olhar na vida cristã. Tinha que haver uma ponte para atravessar o caminho para a raça humana, para a raça humana deixar este mundo algum dia, e não havia ninguém que podia fazer isto. Um anjo, um arcanjo, um serafim, um querubim, nada podia fazer isto. Ele mesmo desceu na forma de um homem e abriu o caminho, e fez o caminho e atravessou a ponte primeiro, da sepultura para a glória. E isto certamente mostrou o reflexo. Cada nervo em seu corpo, cada pensamento em sua mente, cada poder estava nele e foi testado pelo inimigo, porém ele resistiu à prova, mesmo na sua morte, quando ele conquistou. Ele foi o tipo de ponte, é a ponte que nos leva a Deus. Mas nós somos seus imitadores. Ele disse: sede meus imitadores. Paulo disse: sede imitadores. E que influência ele causou, e que tipo de vida ele viveu. E eu pergunto, nós somos pontes para quê? A nossa vida aqui tem sido ponte para quê? Para levar pessoas a Cristo com o nosso testemunho? Ou pelo menos condená-las? Pastor, como assim? Claro,
Você está andando nesse mundo como uma testemunha que existe um Deus. Você está salvando gente e condenando, com sua postura, com sua maneira de viver. Você entendeu o linguajar? Que responsabilidade para nós. Mas Deus nos deu condição. Deus não nos deixaria uma missão se Ele não desse condição de nós fazê-la. E no dia do Pentecostes, Ele disse: recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Agora veja, o profeta diz aqui que uma das grandes carências do nosso dia hoje na América e no resto do mundo, incluiu nós aqui, são pais pios para firmarem uma influência sobre seus filhos. Que responsabilidade! E aí, irmão Paulo, aí nós vamos para a Bíblia. Aí, como eu disse, temos tudo o que nós necessitamos para essa caminhada. Nós vamos aqui nessa palavra onde Paulo, ele instrui a Timóteo como tratar cada questão. Ele começa dizendo assim, ele disse ali onde nós lemos: tem cuidado de ti, Paulo, de Timóteo, da doutrina. E aqui no capítulo 1, no versículo 3 a seguir, ele diz: como eu te roguei, quando eu parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertirdes alguns que não ensinem outra doutrina. Não ensine outra doutrina. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então terá uma fé que é fingida. Mas aqui é para nós termos uma fé não fingida. Veja. Uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregam a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Eu quero parabenizar as irmãs que me têm como pastor desse rebanho. Eu não vi uma irmã que congrega, que é fiel a Deus aqui, indo para a internet, debatendo política com homem, nem com mulher. Uma que congrega, que me tem como pastor. Rebelde, para mim não tem problema, eu quero saber daqueles que me têm como pastor. Tudo bem você compartilhar alguma coisa que mostre ali o que você pensa, mas debater, entrar em contendas, isso é coisa de mulher que não tem o que fazer, que pisa nessa palavra. Vamos dizer glória a Deus? Estou dizendo, pregar é uma coisa, ensinar é outra. Eu vi aqui acompanhando irmãs com alguma coisa ali, curtindo, tudo bem, não está errado. O bom seria nem você ter isso, mas já que tem. Mas agora pessoas envergonhando esta mensagem, fazendo militância para partido político, falando que nem entende, reprovando pastores e tudo mais. Ora, eu coloquei algo de um pastor Eliezer, pessoa achar que aquilo está errado, você não crê na mensagem, você não conhece a mensagem. Você conhecer a mensagem, esse homem tem uma ficha de serviço prestado, um homem viajado, um homem com faculdade, não é você que chegou ontem, reprovando aquilo. Se eu não entendo, pelo menos eu olho o espírito do homem, vejo o que ele está defendendo, e eu vou defender o que é certo. Não é pessoa, não é homem, é o que está certo, que tem que ser defendido.
Veja, o profeta diz, ontem eu postei algo aqui no meu status, que diz, né, irmão Adriano? Parágrafo da mensagem, que farei com Jesus chamado Cristo. 208, ele fala, veja, observe, esses fariseus eram cegos, mestres religiosos e cegos. E Jesus falou, vocês podem discernir o tempo do comunismo, está combatendo isso, e conhecem que Deus levantou essa mesma coisa para destruir vocês. Podem discernir o comunismo, que o comunismo vai tomar o mundo. Vocês podem ver isso? Vocês podem discernir isto? O comunismo vai tomar, ninguém vai impedir. O comunismo é um instrumento na mão de Deus, mas é do diabo. Mas ele vai tomar conta. Veja, todos os nossos temas é comunismo. Derrotai o comunismo. E o profeta diz no parágrafo 209, e eu ouço até enfermar-me com isto, e estou contra isso também. Eu estou contra o comunismo do profeta. E eu também estou. E você que é crente dessa mensagem tem que estar contra também. Ah, mas Deus levantou para castigar. Deus levantou. Irmão, Deus levantou, até mesmo Judas veio para um propósito, para trair Jesus. E eu estou do lado de Judas. Vamos entender, gente. Deus levantou o Hitler para esparramar os judeus. E eu pergunto, você está do lado do Hitler? Seja inteligente, por isso que eu digo, falta ensinamento. Aqui no meio do meu povo, aqui esse pequeno povo tem ensinamento. Aqui não é pastor frouxo não, que tem medo de falar. Nosso Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Quem cuida desse povo é o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos esperando de direita e de esquerda, nós estamos esperando o Senhor Jesus Cristo cuidar de nós, mas nós somos um povo ensinado e que sabemos aprovar e reprovar o que é certo e o que é errado. Simples assim. O pastor não toque nisso. Falta ler mensagem, falta estudar mensagem, falta ocupar o tempo na mensagem. Veja, e o profeta diz, veja, todos os nossos temas é comunismo, derrotar o comunismo, e eu ouço até enfermar-me com isso, e eu estou contra isso também, certamente estou contra isto, parágrafo 209 da mensagem, que farei com este Jesus chamado Cristo, certamente estou contra isto, porém, irmão, eu estou mais contra o homem ou mulher que rejeita Jesus Cristo. E agora, a palavra, que rejeita Jesus Cristo, a palavra. Quer ver o que ele vai dizer aqui, irmão Wagner? Você é mais devedor a Cristo do que o que possa ser um comunista. Ele é ignorante e nada conhece a respeito disso. Você está suposto a conhecer. Você tem a mensagem, você tem a Bíblia. Oh, meu Deus, vamos dizer graças a Deus? Você já pensou uma coisa dessa? Eu estou contra o comunismo. O profeta diz, não estou de acordo, mas também estou contra você que não obedece a palavra. E tem a palavra. E tem a mensagem, irmão Luiz. Como fazer? Uma irmã que se diz da mensagem, defendendo isso, fora do seu lugar. Veja, vamos caminhar aqui, vamos caminhando, se está gostoso essa escola. Veja, essas pessoas estão causando influência. Por favor, você que vai para a internet debater, ser militante, não diga que você crê em William Branham. Já tem tanto escândalo, tanta mentira contra esse homem, contra esse ministério, que para nós é a coisa mais gloriosa que Deus deu nesta era. E você está aí dizendo que crê na mensagem e apoiando isso aí.
Fique quieto, fique neutro, tenha sua posição com você. Aleluia! Uma das grandes carências de nosso dia hoje na América e no resto do mundo são pais e mães que, para se firmarem uma influência sobre os seus filhos, os pais desse dia têm se afastado dos princípios das Escrituras, irmão Paulo. Que exemplo vai dar para o teu filho? Ele vai crescer fazendo o que você está fazendo. Veja, eles desejam mais, estão se afastando dos princípios das Escrituras, eles desejam mais da moda do mundo, e as igrejas fizeram a mesma coisa, e ao fazer aquilo, nós deixamos isto frouxo, e trazemos o mundo para dentro da igreja, e esta é a razão porque nós temos este grande dia, e se eu digo isto respeitosamente aqui perante estes jovens, respeitosamente diz o profeta, perante esses jovens, a razão é que nós temos tantos marginais, e assim por diante, assim como eles chamam isto, e pessoas de mau caráter, e muito disto é devido à vida no lar pela qual elas foram influenciadas. Era para você estar aqui no culto, com seus filhinhos. Olha lá se você não está numa esquina com a bandeira de um político aí. Domingo, que é dia de vir para a casa do Senhor. Veja. Pessoas de mau caráter, muitos disso é devido à vida no lar pela qual elas foram influenciadas nos seus primeiros dias. Eu permaneço um crente naquilo, diz o profeta. Crie uma criança no caminho que ela deve andar. E quando ela atingir a idade da responsabilidade, ela não se apartará disto. Aleluia! Veja, irmão. Agora, o profeta diz que, olhe, num de nossos grandes americanos, de quem eu poderia pensar. Quem é o homem com mão branca? Se eu poderia pensar nesse homem. Sabe quem, irmão Ronaldo? Foi Abraão Lincoln. Abraão Lincoln. Ele certamente foi merecedor de todo o crédito que lhe tem dado, que lhe é dado. E mais, ele teve um mau começo. Nasceu num lar pobre, pobreza não é defeito. Pobreza não é defeito. Não é desculpa. O profeta era pobre, foi criado num lar pobre. Tinha desejo de tomar um sorvete? Não tinha. Tinha desejo de ter um rifle? Não tinha. Para caçar? Na época era permitido caçar. Tinha desejo de tanta coisa e não podia, mas Deus foi dando, foi suprindo. Ele disse: hoje eu posso pagar um jantar para a igreja. Tinha desejo de ter um rifle. Você vai lá hoje na casa do irmão Zé Brando, você olha lá, a parede lotada de rifle, tudo ganhado. Foi a orar por reis, por monarca, por presidente, por governador. Um homem que não tinha, era pobre. Nasceu numa cabana de pau a pique. Seu pai era fabricante clandestino de bebida. Mas Deus era com ele. Pobreza não é defeito. O salmista Davi disse: eu fui moço, irmã Noemi, e hoje eu sou velho. E eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigando pão. Mas não diz que nós não teríamos dificuldade. Mas mendigar pão não é para filho de Deus, não. Então por isso que eu digo, venha o que vier, irmão, nós seremos guardados e cuidados por Ele. Aleluia! Mas o profeta disse: olha, Abraão Lincoln, ele certamente foi um merecedor de todo o crédito que lhe deram. Ele teve um mau começo, nasceu num lar pobre, não tinha condições de poder ter uma educação escolar, escrevia nas areias, e nós entendemos que os únicos 2 livros que ele sempre possuiu em sua vida,
até que ele tinha por volta de 20 anos de idade. Sabe qual foi, irmão Ezequiel? A Bíblia e o Progresso do Peregrino. Aleluia! A Bíblia e o Progresso do Peregrino, ou isto talvez tenha sido o livro dos Mártires, por Fox, ou um daqueles livros. Porém, vocês veem o que aquele homem leu, e isto influenciou a sua vida. Como está a sua leitura com Deus? Sua leitura da Bíblia, da mensagem. Aquela é a mesma coisa que é hoje. Os nossos mercados estão acumulados com vulgaridade e sujeira para envenenar a mente de nossas crianças. E então nós colocamos a culpa neles. A culpa neles. Está difícil, irmão. Está difícil. A sua influência, o seu posicionamento na fé é que vai manter essas crianças de pé. Eles já têm tudo contra eles e vai ficar pior. Mas mantenha a sua influência, siga servindo a Deus, siga trazendo para a casa de Deus. Porque está tão difícil. Eu vi um prefeito de uma cidade, de um outro estado aqui, tirou 3 livros. Ele disse: eu vou mostrar minha posição, porque eu não apoio tal coisa, porque eu tenho 3 livros aqui, que eu como prefeito mandei tirar das escolas. 3 livros. Ensinando uma criança a se suicidar com uma maçã. Outro ensinando uma menininha a casar com seu próprio pai. E outro ensinando os menininhos, as crianças, gestos obscenos para você entender como fazer. 3 livros ele mandou tirar. E por quem tinha sido colocado isso? Vocês têm que ser inteligentes para saber. Então vai ser difícil, irmão Jairo, para eles. Ezequiel lá em casa, outro dia, os olhos cheios de lágrimas: pastor, como está difícil na escola. E vai ficar mais difícil, pastor. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu disse: vai ter. Deus vai ter misericórdia dos nossos filhos. Mente virgem. Vem para a igreja, aprende com a mãe, com o pai. Vai para o colégio. Esses demônios. Você é demônio, irmão, está tomado o céu de demônios, e eles não vão parar. Só tem um que está segurando isso, é você e eu, para quando nós sairmos daqui o diabo tomar conta de tudo. Estão fazendo militante dentro das escolas, tudo. O Adriano teve problemas essa semana, teve que mandar até mensagem para a escola. E nossos cultos vão ser de ensinamento. Chega. É ensinamento. Se alguém não gostar, melhor gostar, todos vocês gostam. Se tem alguém que não gosta, não venha no culto. Fique em casa. Veja, os mercados cheios de vulgaridade, sujeira para envenenar as mentes de nossas crianças, e então nós colocamos a culpa neles. Quando eu penso muitas vezes que isto pertence a nós pessoas cristãs, que não nos firmamos pela coisa que é correta, e temos aquelas coisas afastadas, e termos se posicionar pelas coisas corretas, e termos aquelas coisas afastadas de nossas estantes, e assim por diante. Pessoa, irmão, tem pessoas sendo doutrinadas pela Rede Globo. Eu não estou falando isso agora, porque a política está polarizada. Não, isso é com o mundo. Quantos anos nós vemos falando sobre isso? Quantos anos o profeta fala isso? Se o profeta diz ele disse aqui que Abraham Lincoln, aquilo que ele leu influenciou a sua vida, e o que você ouve e escuta não influencia a sua? Aquilo é uma leitura mais facilitada, explicada. Ó Deus, ajuda nós. Veja, ter essas coisas afastadas de nossas estantes e assim por diante. Então em nossos lares também, pois nós deixamos afrouxar e permitimos todas essas vulgaridades e coisas assim entrar em nossos lares para influenciar nossas crianças. Porém Uzias,
Uzias, irmão Adriano. Eu sempre troco Uzias com Urias. Uzias, ele havia sido criado corretamente. E ele foi, nós entendemos que em 2 Crônicas 26 fala sobre essa história. Ele foi rei com 17 anos, irmão Ezequiel. Ele se tornou rei. E ele foi, sabe por que ele se tornou rei? Porque ele foi influenciado por um pai e uma mãe, que criaram ele certinho. E enquanto esse rei andou fazendo o que era correto, ele foi próspero, ele foi abençoado. E uma certa vez ele também começou a fazer o que era errado, ele se exaltou no seu coração, e o seu fim, ele morreu com lepra, na casa para leprosos. Mas enquanto ele estava ali, ele era um exemplo para Isaías. Ora, um rei com 17 anos. Mas o profeta diz por quê? Porque ele foi criado por um pai e uma mãe, irmão Wagner, que eram pios, ou seja, pessoas honestas, justas. Veja, o profeta diz, depois da morte de seu pai, ele se tornou um rei aos 16 anos de idade. Havendo tido aqueles pais bons, ele começou corretamente com seu reino, em fazer aquilo que era correto, e ele nunca serviu de instrumento a opiniões populares ou políticas daquele dia, ele serviu a Deus. Agora, aquele é um homem pelo qual ser influenciado, um homem que toma sua posição por aquilo que é correto, no tempo de quando a opinião popular está correndo ao contrário, e políticos estão correndo ao contrário o quê, pastor? Ao contrário aos princípios. Vamos ser mais claro aqui, contrário aos princípios. E o profeta está falando isso. Veja, num tempo onde a opinião popular está correndo ao contrário, e políticos estão correndo ao contrário, porém um homem que se firma corretamente no caminho. Posso usar o irmão Luiz um pouquinho? Posso, irmão Luiz? Família político. Vende influência política. Converteu na mensagem. Abandonou tudo. Disse para mim, pastor, minha família assim, apoia tal coisa. Eu não estou de acordo e não vou apoiar por causa que eu estou vendo na Bíblia e o que está acontecendo. Eu disse, Deus seja louvado. Isso é uma pessoa que tem amor a Deus, amor às coisas de Deus. É a sua vida que está em jogo, sua salvação que está em jogo. Veja, o profeta diz, porém um homem que se firma corretamente no caminho, aí ele cita algo aqui que eu vou ler. Este novo presidente que acabou de assumir, o presidente Johnson, desde o assassinato do presidente Kennedy, quando ele pediu, um outro dia, que ele pediu a todo o clero, através da nação, para orar. Pediu a todo o clero para orar. Tu acha que se esse homem aqui, o Johnson, tivesse ido no centro de um bando, o profeta ia estar tendo ele como influência? Vamos ser sinceros. Estou defendendo nada, estou dizendo a nossa posição. E tem espírito aqui reprovando, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Aqui é Deus, aqui nesse púlpito é Deus. Veja, quando ele pediu um outro dia, ele pediu a todo o clero através da nação para orar, para ajudá-lo. Eu admirei muito aquilo daquele homem. Está vendo? Ele está pedindo a Deus para ajudá-lo. E eu entendo que ele é um crente, não está dizendo que ele é um cristão. Eu entendo que ele é um crente, ele crê em Deus, confia em Deus. Dessa forma, nós necessitamos de homens como aquele. Ficou por aí. Agora veja, Isaías encontrou algo a mais. Que como Deus abençoa aqueles que são fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. E Uzias estabeleceu um exemplo para Isaías, e quão glorioso o reino foi. Agora o profeta vem. E diz aqui nesta mensagem ainda, no parágrafo
42, ele diz: você deve ser um servo para Cristo. Aí você coloca o seu nome aqui, a irmã, o irmão, o jovem. Você deve ser um servo para Cristo. Permaneça honrável àquela palavra, porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você, e você irá influenciar alguém que está observando a sua vida, irmão Jair. Aí ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti e da doutrina. Influenciará alguém que está observando a sua vida. Jovens, da mesma maneira. Homens de negócio, da mesma maneira. O que seria? Ser honesto nos negócios. Jovens, ser honesto na palavra. Ser justo, obediente. Mulheres, homens. Veja. Aí o profeta pega e diz assim: o rei se exaltou com soberba, e ele pensou que ele estava seguro até que Deus deixaria passar impune com qualquer coisa. Aí ele fala sobre um rapaz adolescente que teve a sua experiência, ou melhor, a sua influência em Elvis Presley, do rock. E o profeta diz que aquilo foi a maior influência, a pior influência naquela época do que qualquer outra coisa. Foi o Elvis Presley. E nós estamos dizendo o nome porque ele disse o nome. Agora, irmãos, deixa eu ver algo aqui. Aleluia. Nós temos, para ser abençoado por Deus, irmãos, permanecer na posição que nós somos chamados. Quando o Paulo chega e fala para Timóteo isso aqui, ele diz assim, nós paramos aqui no 6, que estavam desviando-se alguns e entregando a contendas vãs, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, para os pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens. Quando eu grifei isso aqui, irmão Adriano, roubadores de homens, porque tem roubadores de Deus. E aqui está falando sobre roubadores de homens. Para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina. Tem cuidado de ti e da doutrina. E são contrários à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, e bem-aventurado que me foi confiado. Agora ele chega aqui e diz assim, 18, capítulo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Agora aqui, meus irmãos, devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, ou seja, insistindo, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Orar, simplesmente orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Orar, Deus abençoa quem está na eminência, para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de nosso Senhor e Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem,
Esse é o nosso mediador, esse é o que vai nos ajudar, esse é o que vai nos sustentar. Veja, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para o que digo a verdade em Cristo e não minto, foi constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Agora, os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto e com pudor e modéstia. Traje honesto, com pudor. Pudor é aquilo que é uma coisa que você se envergonha se você perder. Você se protege. Então a mulher deve trajar com traje honesto e com pudor, com modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher serve a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Eu penso que uma mulher, quando está lá debatendo, ela está fora do seu lugar. Ela está querendo ensinar alguém. Eu, quando eu vejo certas coisas, eu penso, coitado do marido dessa preciosa. Deve pisar na linha. Porque aqui Paulo está dizendo que a mulher não ensine, e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois a Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando luz a filhos, se permanecer com a modéstia, na fé, no amor e na santificação. Paulo, ele era taxativo. Os deveres dos bispos e dos diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso nem avarento. Você vai julgando. Eu sempre, quando eu leio isso aqui, eu digo que você vai julgando, seu pastor. Você tem direito disso. Você deve pensar nisso aqui. Veja, seu pastor é contencioso, é avarento, é espancador, é cobiçoso, é dado muito ao vinho, é marido de 3 mulheres, 4, 5, você vai vendo. Faça um levantamento, diga, o que está acontecendo comigo? Faça um levantamento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, novo, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos. Sejam honestos. Se você pegar uma ferramenta, devolva. Seja honesto nas mínimas coisas. Se você pediu emprestado, pague. Honesto. Não estou conseguindo sanar essa dívida, vou dar uma justificativa. Oh, meu Deus, isso é ensinamento para nós chegarmos lá. Nós não estamos envolvidos em política, nós estamos envolvidos na nossa salvação.
Veja, morava perto de uma certa denominação, a pessoa, um comerciante da região, disse assim: ô seu Adilson, o senhor vem aqui, o senhor pode comprar à vontade aqui, paga quando o senhor quiser. Eu disse: é mesmo, Zé? Eu congrego ali, ó. Ele dizendo para mim: ali eu vou com o caderno, e foi um amigo meu com um caderno na porta da igreja, irmão, para cobrar. Mas o senhor pode comprar. Eu digo: toda a honra e toda a glória seja dele, é questão de caráter. Se eu não puder, eu venho aqui e digo: eu tenho, quanto eu te devo? 1.000, eu te dou uns 50, mas eu estou te dando. E a pessoa que está recebendo deve agradecer a Deus pela fidelidade do outro. Ele não está negando, ele está sendo justo. Da mesma sorte, os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as mulheres, sejam honestas, não maldizentes. A gente viu tanta maledicência, irmão Adriano. Não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Por isso eu digo, eu parabenizo as irmãs aqui por não ser maldizentes. Não é brincadeira, estou falando sério mesmo. A irmã Adriana disse: pastor, não curto, não estou fazendo nada. Diga: é? Olha o irmão Jair lá. É isso, irmãos. Que ensinamento? Você está sendo abençoado nesse ensinamento? Isso é para nós, Deus nos ama. Irmã Patrícia, Deus nos ama demais. Veja, não maldizentes, sóbrios e fiéis em tudo. Os diáconos sejam marido de uma mulher, governe bem seus filhos e suas próprias casas. Pelo menos quando está pequenininho, assim, a gente dá conta, né, irmão? Chega um tempo que eles vão responder por eles, mas enquanto estiver no nosso mando, nós vamos levar eles ali mesmo, e eles têm que obedecer. Mas chega um tempo que trabalham, né, irmão, eles se viram, tem a vida deles, aí você deve ser amigo, aconselhar, mostrar o melhor caminho, influenciar eles com a sua postura. Com a postura. Um filho deve de olhar e dizer: eu quero ter uma esposa igual a minha mãe é para o meu pai. Uma filha deve olhar para uma mãe, e dizer assim: mãe, eu queria ter um esposo igual a senhora tem. Essa é a influência que nós devemos de causar. Aleluia! Essa é a influência. Veja, os diáconos sejam marido de uma mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. Que posição que vocês têm, companheiros? Diácono da casa de Deus. Escreva estas coisas esperando ir ver-te depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne por causa de nós. Foi justificado em espírito por causa de nós, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Essa é a igreja, assim que nós temos que andar. Agora, quer ver quem está fora da igreja? A apostasia dos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, o Espírito expressamente diz. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Através do seu pastor, através de Paulo, através de Timóteo, através da mensagem, o Espírito diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós temos que ter uma boa consciência.
não deixar se cauterizar, inflamar por doutrinas de demônio, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar sendo recebido com ação de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Nós poderíamos entrar nisso. Quem que faz isso? Proíbe o casamento, a obstinência de manjares, não pode comer carne, tem que guardar tal dias e tudo mais. E o Paulo vem e diz assim para Timóteo: olha, tudo que Deus criou é purificado pela oração e pela ação de graças. Tudo nós podemos comer daquilo que Ele deixou para nós. Agora, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. É isso que eu fiz hoje. Estou me colocando como se fosse Timóteo, ouvindo de Paulo e passando para a igreja. E eu não quero saber se eu pareço ruim, se eu pareço isso ou aquilo. Eu quero saber para Deus como eu sou. Mas Esther, Paulo diz a Timóteo: propondo essas coisas que eu te ensinei aqui, o que vocês acabaram de ouvir e eu, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco proveita, não é para nada, é para pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a que há de vir. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente o dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persista em ler e exortar e ensinar até que eu vá. E não desprezes o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que influência? Essa é a influência que nós devemos ter. Veja, o profeta diz aqui para nós encerrarmos. Agora nós encontramos, Isaías encontrou algo a mais aqui, que como Deus abençoa aqueles que são fiel à palavra e aos seus mandamentos. E Uzias estabeleceu um exemplo para Isaías, e quão glorioso exemplo foi. Aí o profeta vem e diz aqui para nós encerrarmos, irmãos. Aquela influência causada sobre você. Que tipo de influência você está tomando para ti e que tipo de influência você está passando para outro? Nós encontramos ainda que um bom homem, abençoado por Deus. Porém, se Deus lhe abençoa, você permaneça na categoria que Deus lhe tem chamado. Se é uma dona de casa, permaneça uma dona de casa. Se é em um negócio, permaneça naquele negócio. Refletindo Deus. E seja o que for que Deus lhe tenha chamado a fazer, deixe isso ser daquela maneira. Ele vai ser responsável por você no seu posto de dever.
Que coisa. Permaneça, é uma dona de casa, você foi chamado para ser uma dona de casa, seja uma boa dona de casa. Dê um exemplo. Que aquela vida de dona de casa seja uma vida pautada pela palavra, e outros possam olhar para você e ter você como uma referência para eles. Que coisa. Permaneça uma dona de casa, se é em negócio, permaneça naquele negócio refletindo Deus. Quebra onde quebrar, seja fiel. Reflita Deus ali. Seja o que for que Deus o tenha chamado a fazer, deixe isso ser daquela maneira, porque Ele deseja que você seja uma verdadeira dona de casa, para refletir sua influência sobre uma outra pessoa que desejaria ser uma boa dona de casa. Se você é um homem de negócios, deixe sua vida ser de tal maneira que reflita Jesus Cristo em seu negócio, com honestidade e integridade, e com coisas que realmente significam algo, porque alguém está observando a sua vida, você está influenciando alguém, você está influenciando alguém, mas não tem ninguém perto, sua filhinha está sendo influenciada por você. Esse comportamento que você tem com seu marido, ela vai estar observando, você nem percebe. Seu filho está olhando o comportamento que você tem para com sua esposa. E alguém pode dizer assim para ele um dia: homem é tudo igual, homem não presta. Ele vai dizer: não, meu pai presta. O meu pai eu vi, eu me criei vendo ele indo para a igreja com a minha mãe. Alguém vai dizer para sua filhinha: homem é tudo a mesma coisa, homem é esse, aqui. Não, não é tudo não. Não é tudo não. Se fosse a mesma coisa, por que as mulheres querem trocar então? Se é tudo igual, por que os homens querem trocar de esposa se é tudo igual? Não é. Somos diferentes. Temos caráter diferente, temos influência diferente. O que nós estamos fazendo, nós estamos influenciando alguém. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Veja, alguém está observando sua vida e você está influenciando alguém. Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Aleluia. Essa troça aí de política vem para manifestar espírito. Manifestar espírito, mostrar o que está dentro da pessoa. A pessoa abandona até a igreja, abandona os cultos por política. O que está dentro de uma pessoa dessa? O que está dentro de uma pessoa dessa, que em vez de estar em casa, em vez de estar servindo a Deus, está aí na internet, militando política? Mas tem que ter, irmã. Tem que ter a coisa errada para mostrar a certa. Tem que ter, irmão Luiz. O profeta está dizendo, tem que ter. Veja, Deus tem que ter uma verdadeira dona de casa. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola, irmão Ezequiel, irmã Luísa. Deus tem que ter um real ministro verdadeiro. Deus tem que ter um homem de negócios, alguém que o reflita, porque ali eles veem em você Cristo. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer, aquilo não tem nada a ver com você ou comigo, tem nada a ver. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. Amém? E o profeta dá uma puxada forte aqui em Uzias, que chegou a um ponto que ele quis pisar aonde não era para ele pisar. Ele quis oferecer o sacrifício, o holocausto. Ele entrou incenso ali, e aquilo era para o sacerdote fazer. E reuniram-se ali, irmão Ronaldo, reuniram-se vários sacerdotes ali, e falaram: não faça isso. Deus tem te abençoado no lugar que você foi chamado, não faça isso. Você é um rei, não é um sacerdote. Não entre aí nessa questão. Diz que ele ficou bravo, seu rosto corou.
Seu rosto desfigurou, ele ficou bravo e disse: eu vou entrar de qualquer maneira. E ele entrou. Se você abrir lá na Bíblia, você vai ver. Ele na hora já saiu com lepra, já começou a lepra na testa. E os sacerdotes se retiraram dele. E ele mesmo já saiu de dentro do santuário correndo, porque percebeu que estava com lepra. Porque tinha tomado o lugar de sacerdote. E nós não podemos olhar aqui. Deixa eu ler aqui para nós encerrarmos, vai dar bem certinho aqui, veja. Nós encontramos que na sua tentativa de tomar o lugar do ministro, e alguém lhe disse que ele estava fora do seu lugar, dizendo-lhe que ele não deveria fazer aquilo, ele estava fora do seu lugar. E ele se irritou-se, e ele ficou irritado, até que sua face se tornou vermelha. Você vê, nós devemos ser capazes de permanecer e aceitar a correção. Alguns deles não aceitam isto. Você não pode. Eu tenho ido a encontros e tenho sentado em auditórios, e você se levanta, e algumas pessoas vêm e se assentam por alguns poucos minutos, e se você disser alguma palavra que eles não concordam, irmão Branham faz assim, eles batem os dedos e vão embora. É o mesmo espírito que estava aqui no Uzias. Mesmo espírito, se irritou. O profeta diz bem aquilo. Vocês sabem o que sucedeu quando ele não aceitou a provocação? Deus feriu com lepra o homem, e o homem morreu em sua lepra, que é um tipo do pecado. Ele não podia suportar ser corrigido pela palavra. Aí eu pergunto para você que está no culto, para você que está me ouvindo, eu falei alguma coisa fora desta mensagem e desta Bíblia esta manhã? Eu falei alguma coisa, o meu diácono aqui está dizendo que está tudo certo, e por essa palavra Deus te abençoará. Surpresas virão para você. Tudo que foi falado aí vai ter um com o espírito de Uzias, que vai dizer ao pastor, não é bem aquilo, fica com você e Deus. Eu li parágrafos aqui, não é minhas palavras. Eu li versículos da Bíblia. E agora, para fechar, o profeta vem e disse isso. Ele não suportou ser repreendido pela palavra, corrigido pela palavra. E muitas vezes hoje, isto é a mesma coisa. Ele diz, bem, a minha denominação não crê nisto, eu não me importo. Está vendo? Tome um tempo para averiguar a palavra. Deus nunca julgará o mundo por uma denominação, Ele julgará pela palavra, por sua palavra, e sua palavra é Cristo, e Cristo é a palavra. Eles são o mesmo, e Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 13:8. Porém, ao invés de tentar aceitar a correção, eles se dirigem negligencialmente. Eles não podem suportar isto. Agora, aquilo é exatamente o que Uzias fez. Um bom homem. Você diz, bem, aquela foi uma boa pessoa. Uzias foi uma boa pessoa também, uma ótima pessoa, um homem abençoado por Deus. Porém, não importa o que fosse, ele deveria sempre permanecer em seu lugar. Porque Deus lhe deu a oportunidade de influenciar outros, sendo um rei justo, não um sacerdote. E a palavra o proibiu de fazer aquilo. Assim que ele foi oferecer, e quando ela foi repreendida, a palavra lhe foi dada de que ele não estava suposto a fazer aquela coisa que Deus lhe tinha abençoado em seus negócios, não era aquilo para ele fazer, ou seja, o que fosse, porém não para tentar tomar o lugar desse sacerdote. Ele estava fora da palavra, ele foi fazer isso de qualquer maneira e não importava o que alguém lhe dissesse. Ele disse, eu vou fazer. E nós estamos diante de uma palavra que nos ensinou nesta manhã, diante de uma mensagem, e nós não temos o espírito de Uzias, que se rebelou. Os homens falaram, você foi abençoado nesse lugar, fica nesse lugar. Deus está te abençoando como uma dona de casa, não uma pregadora. Deus está te abençoando para estar do lado do marido, não na frente. Não, eu quero
é fazer o que eu estou fazendo. Mas a mensagem falou, irmão, não interessa, eu estou sentindo no meu coração de fazer. Então faça. E a lepra. Deus nos ajude a sermos cada dia melhor, fiéis a Cristo. Irmãos, se nós tivermos 10, vamos pregar a mesma coisa. Se nós tivermos 100, pregaremos a mesma coisa. Se nós tivermos 5, pregaremos a mesma coisa. Se tiver 500, nós vamos pregar a mesma coisa. Nós somos um povo que temos que ser diferente. Deus abençoe a minha preciosa irmã Janete e o pastor Sérgio Lino. Eles mandam Deus abençoe a todos. Irmã Janete, Deus te abençoe. A senhora, o pastor Sérgio Lino, pessoas especiais para nós, viu? Deus continue abençoando. Que essa palavra venha de ajuda a nós. Sabemos em quem temos crido. Deus abençoe sua vida onde vocês estiverem aí. Irmã Maria de Moura, irmão Arilson Cruz, Deus continue abençoando vocês. O Ronaldo Clark, o Jair Cardoso, a irmã Roseli Brum, a irmã Gisela Flávia, Deus abençoe. O irmão Alcemir Vaz, Deus seja com cada um de vocês. Sejam abençoados. E mais à noite temos a Santa Ceia do Senhor. Que Deus vos abençoe. Um grande abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?